Shalom. Hoje nós vamos falar de algumas festas das Escrituras. E para começar o estudo, vamos para Matitiahu, Mateus, capítulo 15, do verso 1 ao 9, e falar um pouco sobre tradição e mandamento. O que é mandamento? O que é tradição? Às vezes a tradição pode ir até contra o mandamento e, portanto, deverá ser evitada. Então, vamos fazer essa leitura. Matitiahu, Mateus, capítulo 15, verso 1, diz o seguinte: Então chegaram a Yahushua, ao Messias, Yahushua, alguns pronunciam, Yeshua, uns Sofrim e Purushim, então uns escribas, doutores da lei e fariseus, vindos de Jerusalém, e lhe perguntaram: Por que transgridem os teus talmidim, os teus alunos, as takanotes, os decretos rabínicos, as kabalat, as tradições dos ekenim, dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem pão? Então eles não realizavam a netilat e a daim antes de comer o pão. Então, eles são questionados, na verdade o Mashiach é questionado pelos escribas, os doutores da lei. Os escribas, então, eles faziam as cópias das escrituras, eles ensinavam as escrituras, eles eram advogados, eles eram grandes conhecedores da Torá, da lei, e os Purushim, que também era uma outra corrente do judaísmo na época. E aí eles criticam porque os alunos do Messias, os talmidim, eles comiam sem antes fazer a purificação das mãos de acordo com os decretos rabínicos. E aí ele questiona sobre isso. O Mashiach então responde. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: E vós, por que transgredis a mitzvah, o mandamento de Elohim, por causa da vossa tradição, por causa da vossa takanot, por causa dos decretos rabínicos? Ou seja, era algo bem pior, claro. Transgredir o mandamento de Elohim por causa de decretos de homens, e os Purushim, e os Sofrim, os fariseus e os escribas estavam ali questionando o Messias porque seus alunos não estavam cumprindo com a tradição, a tradição dos anciãos, a tradição dos anciãos ali em Israel. E aí o Messias rebate com uma pergunta bem mais grave. Por que eles próprios transgrediam os mandamentos de Elohim por causa da tradição? Então aqui ele vai colocar que às vezes a tradição pode ir contra os mandamentos. Então isso a gente deve evitar. Verso 4, ele diz: Pois Elohim ordenou, honra a teu pai e tua mãe. Isso está em Shemot, Êxodo 20, capítulo 20, verso 12. E em Devarim 5:16, Deuteronômio 5:16. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E ele está citando aí a Torá, o livro de Shemot, Êxodo 21:17, e a Torá, o livro de Vaikra, Levítico 20, verso 9. Então, esses eram mandamentos. Porém, eles estavam transgredindo esses mandamentos de Elohim por causa da tradição. A tradição deles é confrontada no verso 5. Mas vós dizeis: Qualquer que dizer a seu pai ou a sua mãe: O que deverias obter de mim é dado em corbã, em sacrifício. Esse de modo algum terá que honrar a seu pai. Então, qual era a tradição? A tradição que eles criaram era a seguinte: se a pessoa pegou aquele valor financeiro, aquele bem, em vez de ajudar o pai e a mãe na necessidade,
resolver pegar aquilo para dar em sacrifício, para dar em oferta, né, para sacrificar ao Eterno, para dar lá no templo. Então ele estaria livre de ajudar o pai e a mãe, não precisaria ali ajudar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe com seus bens, porque eles já tinham gasto, já iria gastar lá no templo. Então eles inventaram isso aí. Isso aí foi uma tradição e com isso eles estavam inviolando, né? Eles estavam violando, no caso, o mandamento. Verso 6. E assim, por causa das vossas tradições, por causa das vossas takanot, dos preceitos, decretos rabínicos, invalidaste a mitzvah, o mandamento de Elohim. Hipócritas, bem profetizou Yeshayahu, né, Isaías, lá no capítulo 29, verso 3 de Yeshayahu de Isaías, bem profetizou Yeshayahu a vosso respeito, dizendo, aí o que é que o Eterno falou através de Yeshayahu? O que é Yahweh, né, o Eterno, falou através de Yeshayahu? Este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, aqui é claro que não é Yeshayahu falando, é Yahweh falando por boca do profeta Yeshayahu. Por isso que Yeshayahu profetizou. Então, o que é que o Eterno profetizou? Que aquele povo estava honrando com os lábios o Eterno, mas o coração estava longe dele, porque em vão estava adorando o Eterno, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, nós precisamos analisar se as nossas doutrinas são mandamentos do Eterno ou se as nossas doutrinas são preceitos de homens. E não fazer algo apenas pela tradição, mas conferir se essa tradição está de acordo com as Escrituras. Se não estiver de contra as Escrituras, essa tradição deve ser removida, para não sermos, então, hipócritas. Bem, não é o tema, nós vamos falar sobre festas das Escrituras, mas aí eu trouxe esse slide, essa figura, com algumas propagandas de práticas feitas dentro do meio evangélico, do meio gospel. Aí vocês veem aí convite para o primeiro arraiá santo, o outro chama lá arraiá gospel, o outro chama festa jesuína, fazendo alusão a Jesus, né? O outro fala no arraiá com Jesus. O outro sem João com Jesus. Então, aí tem alguns exemplos de algumas comunidades, né, gospel, evangélica, fazendo aí, aproveitando uma festa de uma tradição brasileira, usando dessa tradição como algo religioso dentro das suas atividades da sua comunidade. E nessa festa, por exemplo, nessas festas, né, são acesas as fogueiras, né, chamadas fogueiras de São João. E aí algumas pessoas perguntam, né, mas irmão, por que a fogueira? O que é que a fogueira tem a ver com João, né, com Yohanan? E aí algumas pessoas explicam com base na tradição que é porque Isabel e Maria fizeram um acordo para que quando nascesse o bebê, uma avisasse a outra, acendendo a fogueira, então a outra na sua casa, né, cada um na casa de cada um, quando visse a fogueira acesa, ia ser o sinal para poder avisar que o bebê nasceu. Então, por isso que a tradição explica sobre a fogueira de São João, que Isabel então acendeu a fogueira para Maria ver de lá onde ela morava e
receber a notícia, então, através desse sinal que o bebê nasceu. Bem, mas o que tem a ver essa tradição com as Escrituras? Bem, em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, no verso 26, vai dizer o seguinte. Lucas capítulo 1, verso 26. E no 6º mês, que era o 6º mês da gravidez já de Isabel, que o nome verdadeiro não é Isabel, é Eligeva, o nome dela em hebraico, Eligeva. Então, no mês 6º da sua gravidez, né, foi o malar, né, o mensageiro, o anjo Gabriel, né, enviado por Elohim a uma cidade da Galileia, a cidade da Galil, chamada Nazaret, que é Nazaré. Então, quem morava lá em Nazaré, em Nazaret? Miriam, né, que as pessoas passaram a conhecer com o nome mudado para Maria, mas o nome dela não é Maria, é Miriam, nome hebraico. Então, Miriam, conhecido por muitos como Maria, morava em Israel, num estado, numa região chamada Galileia, Galil, numa cidade chamada Nazaré, Nazaret. E aí o anjo Gabriel, né, foi e avisou para ela que Isabel já estava com 6 meses de grávida. No verso 39, então, Miriam, né, Maria, mas o nome verdadeiro Miriam, saiu então de Nazaré para visitar a sua parenta que morava em um outro estado. A parenta dela não morava na Galileia, morava em um outro estado de Israel, chamado Yehudá, ou seja, Judeia, né, na Judeia. Então, verso 39, naqueles dias, levantando-se Miriam, né, Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Yehudá, né, a cidade da Judeia, né, lá em Judá. Bem, essa região montanhosa onde viviam os sacerdotes, né, é a região de Herbon, lá em Yehudá, em um outro estado. Então ela pegou e viajou. Claro que naquela época as viagens não eram rápidas. Então ela demorou aí um tempo viajando até chegar nesse outro estado, nessa outra cidade onde a parenta dela morava. Bem, então se ela já estava com 6 meses de grávida quando o malar visitou Maria, então Isabel já estava com 6 meses de grávida, já se passou um tempo aí para ela arrumar as coisas, viajar e chegar lá onde estava a irmã. A irmã quer dizer, a parenta, né? Não é a irmã de sangue. Verso 40. E entrou na casa de Zacariá, que as pessoas conhecem como Zacarias, mas o nome original é Zacariá. Então, Miriam entrou ali na casa de Zacariá e saudou a Eligeva, né, a Isabel. E Miriam ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa. Então, naquele período que Miriam estava ali, ficou hospedado na casa de Zacariá, na casa de Eligeva. Então, vamos fazer a conta. O anjo, quando foi conversar com Miriam, já Isabel, né, Eligeva já estava com 6 meses de grávida. Teve o tempo da viagem e ficou lá quase 3 meses. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando Isabel deu à luz, Maria estava lá. Maria participou do processo ali, do parto, até porque ela precisava desse aprendizado do parto, porque chegaria um momento em que ela teria o parto sozinha, numa viagem, né, que vocês sabem, lá em Belém, e ela precisaria se cuidar. Então ela precisaria ter informação de como é um parto, de como, né, é o processo. Então ela ali foi um aprendizado para ela, porque depois ela ia passar por esse aperto sozinha com o marido
e ela precisaria se virar. Então, Miriam, estava na casa de Isabel quando o bebê nasceu. Então não precisa de fogueira nenhuma para avisar. Agora, vamos fazer de conta que Miriam já estava, então, cada um na sua casa, como conta a tradição. Maria na casa dela e Isabel na casa dela. Miriam e Eliseu. Cada um em uma casa, cada um na sua cidade. Uma em Nazaré da Galileia e a outra na Judéia. Lá em Herbon, na região montanhosa da Judéia. Então, vamos ver no mapa a distância entre essas duas localidades. Aí agora vocês estão vendo o mapa. E aí vocês têm a Galileia e aqui Nazaré. Aqui fica a Judéia, e aqui fica Herbon, a região montanhosa. Então, aqui fica em um estado, e Nazaré, que fica na Galileia, em um outro estado. E essa aí é a distância entre essas duas localidades. Vamos para um outro mapa que dá para entender melhor a diferença de altura também. Então, nesse mapa, você tem nessa parte aqui as alturas por cores. Então, cor vermelha é onde é mais alto e a cada que vai clareando fica mais baixo. Então, aqui é a região montanhosa, onde tem Herbon. E aqui é Nazaré, onde fica na região da Galileia. E aí a distância entre essas duas localidades, que essa distância é mais de 100 quilômetros, em torno de 140 quilômetros, mais ou menos. Então, qual é a fogueira que se acende em uma cidade e que uma pessoa que mora a 100 quilômetros, 120, 140 quilômetros vai enxergar essa fogueira? Não existe essa fogueira que vai ser vista a mais de 100 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. Uma pessoa que mora em um estado e a outra mora no outro estado, aí um acender a fogueira para ver. Então vemos que a tradição, muitas vezes elas estão cheias de erros. E vai até contra as escrituras. Então essa tradição não é só uma tradição errada. Ela é errada com relação às escrituras. Ela desfaz das escrituras. As escrituras narram a história e as pessoas criam uma outra coisa. De acordo com a ciência, por causa da curvatura da Terra, o nosso olho humano é capaz de enxergar no máximo até 5 quilômetros de distância na superfície da Terra. Então, algo que está na superfície da Terra, a gente consegue enxergar no máximo 5 quilômetros de distância. Agora, as coisas que estão nos céus, aí a nossa visão alcança longas distâncias. Mas, devido à curvatura da Terra, o que está na superfície, a gente consegue enxergar só no máximo até 5 quilômetros. Então, não tem como se enxergar mais de 100 quilômetros na superfície da Terra. A olho nu, não tem como. Então, isso aí fica bem claro que é um engano. Então, a gente não pode compactuar com uma tradição que desfaz das escrituras. Bem, o objetivo não é falar da festa junina, foi só para pegar um único elemento, existem várias outras coisas que também não combinam com as escrituras, que vão contra as escrituras, mas nós queremos pegar apenas um elemento para tratar. Por que nós começamos com essa história? Para ficar bem claro como às vezes uma tradição de uma festa não está de acordo com as escrituras. E para chocar, porque como nós agora vamos entrar nas festas das escrituras, nós vamos falar alguma coisa aí sobre Pessa, sobre a festa de Páscoa, a festa de Shavuot, Pentecostes, e a festa de Sucote, a festa de Tabernáculos.
Então nós vamos ver que algumas coisas que se falam não está de acordo com as escrituras. Então aí tem um slide com algumas figurinhas falando sobre o Rosh Hashanah, sobre a questão de maçã com mel, romã e etc. Mas que não é bem o nosso tema, mas falando assim que são coisas que lá quando fala sobre a festa, né, de Yom Teruah, não fala sobre maçã, não fala sobre mel, né, são acréscimos. Muitas coisas com relação à festa de Pessa que os judeus seguem hoje, eles se baseiam no Haggadah, né, num livro no qual descreve como deve ser comemorada essa festa de Pessa. E muitas coisas que está no Haggadah não está alinhado às escrituras. Então faz parte dessa tradição da comemoração de Pessa por algumas pessoas de algumas comunidades judaicas. Algumas coisas que não batem com as escrituras. É feita uma comemoração dizendo que é o Pessa, mas fugindo do que está escrito. Então eles utilizam 4 taças de vinho e uma taça de vinho é separada para o profeta Elias, para o Eliyahu Hanavi, né, o profeta Elias. E também é separada uma cadeira, né, uma cadeira toda especial, uma cadeira para o profeta Elias na Páscoa, né, o Eliyahu Hanavi. Então eu vou ler aqui alguns textos dessa tradição, mas não são textos das Escrituras. Eles justificam o seguinte, dizendo: a taça de Eliyahu Hanavi, do profeta Elias. Na mesa do Seder, na mesa do jantar de Páscoa, coloca-se uma taça adicional, simbolicamente reservada para o profeta Elias, proclamador da redenção. Conforme a tradição, na noite do Seder, na noite do jantar, ele visita todos os lares judaicos com a mensagem de fé, esperança, paz e harmonia. Em determinado momento da cerimônia, enchemos sua taça e as crianças abrem a porta da casa para que ele, né, o espírito, né, de Eliyahu, o profeta Elias, possa entrar. Então isso aí faz parte da tradição e nós não concordamos com essa tradição. Não tem a ver com as escrituras isso. E aí, alguns textos, né, que é citado, algumas coisas que é citado na festa de Pessa, né, nesse jantar, né, no Seder, com base na Haggadah ou em outras tradições, eu vou ler aqui algumas coisas. Então ele diz o seguinte: que o misericordioso nos envie Eliyahu, Elias, o profeta, né, para consolar-nos com as boas novas da libertação, para todo problema sem solução e dor e sofrimento, de valor sem recompensa, de mal sem punição, Eliyahu algum dia nos dará a solução. Existem elos entre o céu e a terra que prometem resposta e solução às perplexidades da vida. Eliyahu abre para nós o reino de mistérios e prodígios. Então vemos que essa recitação, esses textos, não está de acordo com as escrituras. E aí eles dizem: abrimos agora a porta para Eliyahu. Os mais jovens abrem a porta, o oficiante levanta-se e diz: do além, o espírito de Eliyahu entra nestas paredes. E sabedoria mais uma vez conosco, o vinho da promessa eterna. E saboreia mais uma vez conosco o vinho da promessa eterna. Eu vos conduzirei à terra, eu, o Eterno. Agora, com a porta aberta, esperamos que Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, entre. Então, vemos que isso aí não tem nada a ver com as escrituras. Não tem nada a ver com o mandamento. É uma coisa muito diferente, mística, distante daquilo que está escrito para o Pessa realmente.
Então vemos como se pega algo, que é uma festa das escrituras, e se dá um uso muito diferente daquilo que foi pretendido. Nas escrituras, vamos falar de elementos que devem ter no jantar de Pêssar, no Seder de Pêssar, como as ervas amargas, o matzá. Também era sacrificado, né, o cordeiro de Pêssar. Mas as tradições judaicas acrescentaram elementos que não têm nada com base nas escrituras, não tem base nas escrituras. Então acaba contrariando as escrituras. Por exemplo, eles acrescentam o beitzá, que é um ovo cozido. E aí você pergunta, mas o que é que o ovo cozido tem a ver com os mandamentos referente ao Pêssar nas escrituras? Não tem, mas aí eles vão dizer que é porque representa o sacrifício das festividades, que também era levado aos templos naquela época. Então, como não se tem o templo, não tem como fazer esse sacrifício, então botam um ovo ali para representar. Não tem nada a ver com as escrituras isso. E aí eles explicam, né, vão dar as explicações místicas. Por sua forma arredondada, representa também a roda do destino. Não apenas marcando o nosso luto pela destruição dos templos, né, porque teve o primeiro templo, foi destruído, foi construído novamente, foi destruído e tal, mas também assim como um círculo não tem início nem fim, nosso anseio e esperança no futuro. Uma outra particularidade do ovo é que, diferente de outros alimentos, quanto mais cozido, mais rígido fica. Assim também o povo de Israel, ao longo do tempo, embora cozido por seus opressores, permaneceu cada vez mais fiel às suas convicções. E aí cozido entre aspas, né? Bem, mas isso aí é uma explicação furada, não tem nada a ver com as escrituras. Então as pessoas pegam e dão as explicações, igual lá da fogueira. Não tem base nenhuma, aí inventam histórias. Então, se era fácil você entender a questão ali da fogueira, também vai ficar bem fácil você entender isso aqui que não tem a ver com as escrituras com relação ao Pêssar verdadeiro. Outra coisa que eles acrescentam é um vasinho com água salgada. E aí, em alguns momentos do jantar, se coloca ali o dedo na água, né, salgada, né, as ervas, né, e aí pinga, e também fazem isso com vinho. Mas aí eles explicam aqui sobre a água salgada. Um vasilhame contendo água misturada com sal, ao qual será utilizado durante a cerimônia, recorda as lágrimas derramadas por nosso antepassado. Não tem nada disso lá nas escrituras. Na verdade, a gente deve estar lembrando, né, daquele período doloroso, e as pessoas deveriam se sensibilizar e, se chorasse, chorar lágrimas verdadeiras, tá? E não pegar a água ali salgada para fazer de conta. Tá? Isso não tem nada escrito sobre isso. Outra coisa que eles usam é a zeroá. É um osso da perna ou do pescoço de um frango assado, chamuscado, e ali vai representar o sacrifício de Pêssar, quer dizer, aquele cordeiro, já que não tem o cordeiro como ser sacrificado, porque o Beit Hamikdash, o templo, né, está destruído. Então, para não passar em branco, eles colocam ali um pedaço de um osso de frango assado, para representar o sacrifício pascal que nossos antepassados deveriam comer nessa noite. Então, como eles não comem do cordeiro, porque não tem o Beit para poder sacrificar, então bota esse pedaço de osso de frango. Também não tem essa recomendação nas escrituras. A outra coisa é um alimento, é a haroset, que é uma mistura de maçãs raladas, nozes moídas, vinho tinto em canela, que fica com a tonalidade da argamassa, né, semelhante àquela que os
o povo de Israel produzia os tijolos lá no Egito, né? Fazia, né, os tijolos de argamassa lá no Egito quando eram escravos. Mas também isso aí não está descrito que tinha que ter isso no Seder de Pêssah. Outra coisa que eles utilizam, né, as carpas, no caso cebola, batata ou salsão, simbolizando o nascimento da natureza na primavera, a esperança da libertação que se renova após o inverno da opressão. Porém, para manter presente a amargura do cativeiro, é antes imergido na água salgada que nós lemos lá em cima. Então, nós vemos aí algumas coisas que não tem a ver com o original. Tem que ter sim as ervas amargas, o matzá, né? E o cordeiro, no caso, quando tiver o Beit HaMikdash, ele tem que ser sacrificado, né? E aí ser feito ele assado, conforme o mandamento. Bem, colocamos esses pontos que vimos antes, que são da tradição e que não tem base nas escrituras. Agora nós vamos ver o que é que as escrituras falam do Pêssah. Então existem coisas que as pessoas fazem dizendo que é o Pêssah, mas que não tem a ver com o Pêssah original, e aquilo que tem a ver com o original, o que é que está no mandamento nas escrituras, muitos deixam os mandamentos nas escrituras e vão seguir as tradições de homens, contrariando assim os mandamentos, transgredindo o mandamento por causa da tradição. E um dos elementos que fica esquecido por muitos nesse período é a questão de Jerusalém, a questão de Jerusalém com relação a 3 festas. A festa de Pêssah, a de Páscoa, a festa de Shavuot, Pentecostes, e a festa de Sucote, que é a festa de Tabernáculos. Então, nós vamos ver que há algo específico sobre Jerusalém. E a gente precisa entender essa conexão. Em Devarim, Deuteronômio, então no livro da Torá, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, nós vamos ver 2 versos, o verso 16 e o verso 17. O verso 16 deixa bem claro: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante Yahweh teu Elohim no lugar que escolher, no lugar que Elohim escolher. Quais são essas 3 festas que essas 3 vezes no ano que essas pessoas iriam aparecer perante Elohim no lugar que ele ia determinar? Era no Hag HaMatzot, então na festa dos pães ázimos, onde acontece o Pêssah, a Páscoa. No Hag HaShavuot, que é na festa das semanas, na festa de Pentecostes. E no Hag HaSukkot, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante Yahweh. Cada um, conforme o dom da sua mão, conforme aquilo que produziu, conforme a bênção de Yahweh teu Elohim, que ele tiver dado. Então, deveria ir e levar, então, ofertas, né, para o Eterno. Bem, isso está em Devarim. Deveriam ir lá 3 vezes no ano para o lugar que ele iria escolher. Nesse momento, em Devarim, ainda eles não sabiam que esse lugar seria Jerusalém. Então, eles ainda não estavam na Terra Prometida, eles estavam ainda no deserto. Só no futuro é que eles iriam entender, o Eterno iria revelar que o lugar que ele escolheu para isto é Jerusalém. E aí a gente vai ver isso em outros textos. Mas vamos mais conhecer sobre essa questão da importância do lugar. Para nós, por exemplo, que entendemos que o Shabat, né, o sábado, permanece como dia de descanso, o Eterno ele escolhe especificamente o 7º dia, né, o Shabat.
Então, a gente não pode alterar. Ele escolheu, ele não determinou apenas o descanso. Ele determinou quando o descanso deveria ocorrer. Então, ele é detalhista. E aí, o que as pessoas fizeram? Muitos mantiveram o descanso, mas mudaram o dia. Então, nós não podemos manter a festa e mudar o lugar que ele escolher. É no lugar que ele escolher. Então, aqui é dito, 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante Yahweh teu Elohim, no lugar que ele escolher, no lugar que ele escolher. E são esses 3 momentos no ano que ele quer que essas pessoas se dirijam a um determinado local. E que ele depois vai revelar onde é. Nós vamos ler um texto de Zacarias o profeta, né, sobre algo que vai acontecer no futuro, no reino do Mashiach, né, no milênio, no reino do Mashiach. Então, lá em Zacarias 14, verso 16, diz o seguinte: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra a Jerusalém, contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei Yahweh de Savaote, né, o Senhor dos Exércitos, Yahweh dos Exércitos, e para celebrar o Hag HaSukkot, a festa dos tabernáculos, aonde? Em Jerusalém. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, a Jerusalém, para adorar o rei Yahweh de Savaote, né, dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então elas sofreriam uma maldição, tá? Porque não subiu para Jerusalém. Veja, não era para elas fazerem a festa de tabernáculos nos seus países, porque esse não é o mandamento. O mandamento é fazer em Jerusalém. Então, tinham que subir para Jerusalém. Então, se não fosse para Jerusalém, não viria chuva sobre aquele país, aquela nação. Verso 18. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga. Magefá. Magefá, epidemia. Então, se eles não fizessem a festa no lugar que era para fazer, que era lá em Jerusalém, iria vir, então, sobre eles a epidemia, a praga, magefá, né? Epidemia, com que Yahweh ferirá as nações. Então, as nações iriam sofrer com a epidemia por não subir para Jerusalém festejar na data específica, adorar o rei Yahweh de Savaote. Então, o texto diz: E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a epidemia, a praga, com que Yahweh ferirá as nações, os gentios, que não subirem a celebrar o Hag HaSukkot, a festa dos tabernáculos. Veja, aqui não vai falar das outras 2 festas, porque aqui está focando nessa. Não quer dizer que das outras, só porque não está falando aqui, que mudou. Não. Aqui ele está dando um exemplo, pegando um dos exemplos, eram 3 festas. Aqui está falando sobre uma delas. Então, fortalece o mandamento. O mandamento é válido, continua válido, porque a lei não foi abolida. Então, aqui mostra que mesmo na época do Mashiach reinando, as festas permanecem obrigatórias e não se muda o lugar delas. Então, não é para cada nação fazer nos seus países, né? Tem que fazer lá no lugar determinado. Então, ficou claro aí no texto de Zacarias 14. No verso 19, ainda em Zacarias 14, diz: Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações, que não subirem a celebrar o Hag HaSukkot.
Então tem muitas pessoas que estão se gabando, dizendo que estão na restauração, que estão comemorando a festa de tabernáculo nos seus países, nas suas cidades. Mas elas estão mentindo, elas estão contrariando o mandamento, elas não estão cumprindo com Torá coisa nenhuma. Se a gente fizer algo nesse dia, porque não pode ir em Jerusalém, e dizer que ali nós estamos apenas fazendo um memorial, uma lembrança, mas não estamos cumprindo com o mandamento, nós estaremos sendo honestos. Agora, se a gente fizer dizendo que a gente está fazendo a festa de tabernáculos, ou a festa de Pessa, ou a festa de Shavuot, em outros lugares que não Jerusalém, nós estamos mentindo. Então, se nós não estivermos em Jerusalém e fizermos algo, temos que ser honestos em dizer que ali é apenas um memorial para não passar aquela data em branco, porém não é o cumprimento do mandamento, porque o mandamento não pode ser cumprido fora do lugar que o Eterno determinou para se fazer. Então aqui eles não subiram para celebrar, né? Então não tem importância nenhuma subir. Para que subir? E aí eles foram castigados pelo pecado, por causa dessa, né, rebeldia. Então a gente viu lá que o pecado era o quê? Era epidemia. Verso 20. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade a Yahweh, e as panelas no Beit, né, no Beit Hamikdash, na casa, né, de Yahweh, serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e em Yehudá serão consagradas a Yahweh de Sabaoth. Ou seja, aonde que vai se preparar, né, tanta coisa para tanta gente? Então aí vai se consagrar todas as panelas. As panelas todas, não só do templo, não só de Jerusalém, mas de toda a Judéia, né, toda a Yehudá, toda a Judá. Essas panelas serão consagradas a Yahweh de Sabaoth para poder dar conta, tá, de tanta gente. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais mercador no templo, né, no Beit, na casa de Yahweh de Sabaoth. Então, o que é que a gente vê aqui em Zacarias, né, Zacarias 14? Que haverá sim sacrifícios, mesmo na época do Mashiach haverá sacrifícios de animais, lá no Beit Hamikdash, no templo, porque a lei não será abolida. Ela vai ser cumprida. Tá? E que o local é lá em Jerusalém. Bem, então, não mudou, e mesmo no milênio não vai mudar. Vai se cumprir, como está escrito. Porque o Mashiach ele veio para cumprir, não para abolir. Diante disso, nós vamos para um outro texto. Em Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Falando sobre o Pessah, a Páscoa, a original, a verdadeira. Devarim, Deuteronômio 16, do verso 1 ao 8. Diz assim, verso 1. Guarda o mês de Aviv, de Abib. É as espigas, né, em fase de amadurecimento. É da onde origina esse nome, né? É o período, né, em que as espigas estão em fase de amadurecimento. Então, guarda o mês de Aviv, que fica no calendário nosso gregoriano entre o mês de março e abril. Que aqui é o calendário das escrituras, né? O primeiro mês, que é o início do ano. Guarda o mês de Aviv. E celebra o Pessah a Yahweh teu Elohim, porque no mês de Aviv, de Abib, Yahweh teu Elohim te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás o Pessah. Veja bem, o Pessah é um sacrifício. O Pessah não é só um jantar. Veja, o Pessah é um sacrifício que envolvia o cordeiro. O jantar era consequência desse sacrifício, ou seja, algo iria ser feito com a carne desse cordeiro, ele ia ser assado e ia ser alimentado. Mas
a festa em si é um sacrifício. Diz, então sacrificarás o Pêssah. Então Pêssah era sacrificado. Você já prestaram atenção nisso? Não é um jantar apenas. Não é um sedar. Não é um jantar só. É um sacrifício. Então não era assim, então sacrificarás o cordeiro de Páscoa, da Páscoa, o cordeiro de Pêssah, não. A própria Pêssah constitui um sacrifício. Ó. Então sacrificarás o Pêssah a Yahweh teu Elohim, das ovelhas e das vacas, no lugar que Yahweh escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Então Yahweh iria escolher um local para habitar o nome dele, e naquele lugar que ele ia escolher ali para habitar o nome dele, era que o Pêssah tinha que ser sacrificado. Verso 3. Nele não comerás levedado. Então, nesse sacrifício de Pêssah, nesse período de 7 dias, não comerás remetes, levedado. 7 dias nele comerás matzot, que é pães ázimos. Ou seja, o pão sem o remetes, o fermento. Que o fermento naquela época não era em pó como hoje. Era uma massa já guardada velha, né? Levedada. E aí era um pedaço daquela massa velha era acrescentado na massa nova e aí fazia a levedar devido, né, o levedo. Bem, nele não comerás levedado, 7 dias nele comerás matzot, pães ázimos, lerem oni, pão de aflição. Então, era para ser lembrado o período de aflição no Egito enquanto foram escravos, fomos escravos. O povo, né, foi escravo. Então é um momento de contrição, um momento também de se aquebrantar, lembrando, né, de como foi triste ou a escravidão. Porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então iria fazer isso, né, anualmente, mas era para levar essa memória pelo ano todo, para a vida toda. Verso 4. Levedado, que é o Seor, não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Então esse cordeiro, ele era assado e era comido completamente. E não sobrava nada da carne dele para o outro dia. Aí no verso 5, ainda de Deuteronômio Devarim, capítulo 16, verso 5, diz: não poderás sacrificar o Pêssah em nenhuma das tuas portas, que te dá Yahweh teu Elohim. Então, o sacrifício de Pêssah não pode ser feito em outro lugar, senão no lugar que o Eterno escolhesse para ali habitar o nome dele. Então, não era para aquilo ocorrer em um outro lugar, em um outro estado, em uma outra nação. Ele tinha que ser cumprido no local específico. Verso 6. Então, verso 5 diz: não poderás sacrificar o Pêssah em nenhuma das tuas portas que te dá Yahweh teu Elohim, senão no lugar que escolher Yahweh teu Elohim para fazer habitar o seu nome, quer dizer, o nome dele. Ali sacrificarás o Pêssah. Então, ele vai dizer o que era para sacrificar, o local que era para sacrificar e ainda vai dizer o horário, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então, veja, há um tempo específico, um momento, há todo um detalhe. Então, nós temos, se está escrito o detalhe, é porque tudo é importante. Então, até o horário em que aquele cordeiro deveria ser sacrificado, estava ali descrito. Verso 7. Então, cozerá e comerás no lugar que escolher Yahweh teu Elohim. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas.
Então, depois aí do Pessa, eles iam voltar para casa. Né? Depois desse período, eles voltariam aí para as suas moradias. Mas durante aquele período, eles estariam no lugar que o Eterno ia escolher ali para habitar o seu nome. Então, o texto é muito claro. O verso 6 deixou bem claro que não poderia ser em um outro lugar. O verso 8 diz: 6 dias comerás pães ázimos, né? O matzá. E no 7º dia é solenidade, é Yahweh teu Elohim. Nenhum trabalho faz. Nós vimos então, no texto, na parte do texto anterior, falando do Pessa. Mas lembram que eram 3 festas em Jerusalém? O Pessa, que é a Páscoa, Shavuot, que é Pentecostes, e a festa também de Sucote, que é Tabernáculos. Então vamos ver agora Shavuot. Ainda em Deuteronômio, Devarim 16, versos de 9 a 12. 7 semanas, né, Shavuot, 7 semanas contarás. Daí o nome da festa. Desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Shavuot. Depois celebrarás a festa das semanas, Hag HaShavuot. A Yahweh teu Elohim, o que deres serás oferta voluntária da tua mão, segundo Yahweh teu Elohim te houver abençoado. E te alegrarás perante Yahweh teu Elohim, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que Yahweh teu Elohim escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então essa festa também era lá no lugar que o Eterno ia escolher para habitar o seu nome, que mais à frente nós vamos ver que é em Jerusalém e Jerusalém. Verso 12. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, foste escravo no Egito. Então também Shavuot era para lembrar também do período da escravidão. Também tinha que ter essa lembrança. E guardarás estes estatutos e os cumprirás. Então o Eterno chama a atenção aqui, através de Moisés, que tinha que guardar esses estatutos e cumprir. Sobre a outra festa, que é a terceira, que é Sucote, a festa de tabernáculos, está em Devarim, capítulo 16, do verso 13 ao 15. Diz assim: a festa dos tabernáculos, né, o Hag HaSukkot, celebrarás 7 dias, quando tiver escolhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás tu e teu filho e tua filha e o teu servo e a tua serva e o levita, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa a Yahweh teu Elohim no lugar que Yahweh escolher. Não é você. Então, essas festas é no lugar que Yahweh escolher. Porque Yahweh teu Elohim te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos. Por isso, certamente te alegres. Então, nós vimos no textos anteriores que o Eterno determina que aquilo seria no lugar que ele iria escolher. Mas a gente sabe que tem pessoas que são rebeldes. E aí, em um outro texto de Devarim, antes do texto que a gente leu, porque a gente leu Devarim, de Deuteronômio 16, mas em Deuteronômio 12, quer dizer, bem antes do 16, o Senhor já havia chamado a atenção sobre essa questão do lugar que ele ia escolher, da seriedade disso. E aí a gente tem que ter o cuidado com a relatividade. Aí as pessoas querem hoje relaxar, relativizar, fazer, né, uns argumentos mirabolantes igual aquele dos Sofrim e Purushim, escribas e fariseus, que falaram aqueles argumentos lá da tradição e o Messias rebateu. Ou como hoje, pessoas que defendem a questão lá da fogueira junina,
e que não tem nada a ver com a escritura e faz toda uma história que não existiu. Então, cuidado com a relatividade. Vamos lá. A Torá adverte contra a rebeldia pagã de escolher qualquer lugar. Vamos ver. Os textos estão em Deuteronômio 12 e vamos ler alguns versos. Você pode ler o capítulo 12 completo, mas aqui selecionamos alguns versos. O verso de 1 a 6, de 8 a 11, o 13, o 14 e o 29 até o 32. Verso 1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir. Na terra que vos deu Yahweh Elohim de vossos pais, para possuir todos os dias que viverem sobre a terra. Então, não iria mudar isso aqui era para eles cumprirem, ia permanecer o mandamento. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviu seus Elohim. Então lá eles tinham os lugares de culto, aqueles lugares de culto iam ser removidos, e aí agora eles iam ter os lugares, ia ter o único lugar que o Eterno ia escolher. Então quando eles chegassem naquela terra para tomar posse, a terra tinha diversos altares de adoração aos ídolos. Esses altares seriam removidos e o povo de Israel só teria o local que o Eterno ia determinar. Então eles não poderiam fazer determinadas coisas em outros lugares. Tinha que ser no lugar que o Eterno ia determinar. Então no verso 5 diz assim: mas o lugar que Yahweh, vosso Elohim, escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. Então, iria ter um local para habitar o nome do Eterno em uma única tribo de Israel, em um único lugar, e todas as tribos de Israel iam ter que se deslocar para ir até lá, esse lugar que Yahweh ia escolher. Eles não podiam ficar inventando moda, escolhendo outros lugares, como faziam o povo que era pagão antes. Agora, eles tinham que obedecer, porque o Eterno ia escolher um lugar. Então, no verso 7 diz: e ali, ou seja, naquele lugar que ele vai escolher, não é o que você escolher, trarei os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. Então, aqui no capítulo 12, o Eterno já vai falar desse assunto, que ele ia escolher um local, e que seria naquele lugar que iria acontecer os sacrifícios. Para depois, quando chegasse no capítulo 16, ele dizer: olha, o sacrifício de peça tem que ser no local que o Eterno escolheu para ali habitar o seu nome. Aqui no verso 6, ele já chama: e ali trarei os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos. Os dízimos também eram levados só em um único lugar de Israel. E a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui. Cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Veja bem, como eles estavam no deserto, eles estavam sacrificando, né, ao longo do caminho. Acampava num lugar, sacrificava ali. Acampava no outro lugar. Só que quando eles chegassem em Israel, não era para eles ficarem sacrificando em qualquer lugar. Então tinha que ter um local específico para isso. Verso 9. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá Yahweh vosso Elohim. Então eles estavam peregrinando e aí o sacrifício era feito peregrinando, mudando de lugar em lugar. Mas quando eles encontrassem o descanso, a herança, a coisa ia mudar de figura. Ia ter um local só. O tabernáculo não era para ficar mudando cada dia em um lugar em Israel, cada dia em uma tribo fazendo sacrifício. Né? O Eterno ia escolher um local. Verso 10. Mas passareis o Iarden, o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar Yahweh vosso Elohim. Então haverá um lugar que escolherá Yahweh vosso Elohim
para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno. Os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, inclusive o de Pessa, como foi dito lá no capítulo 16. E os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes a Yahvé. Então ia escolher um único lugar. Está bem claro o texto. Que antes, a população pagã que morava naquela terra, que tinha ocupado aquela terra, elas adoravam em vários lugares. Esses lugares iam ser removidos e o Eterno ia escolher um lugar dele e tudo ia ser feito naquele lugar que o Eterno havia determinado. E aí no verso 13 vem aqui uma grande atenção. Guarda-te que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires. Então aqui chama a atenção. Para não fazer em qualquer lugar. Mas no lugar que Yahvé escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Então a gente tem que romper com o paganismo, com a herança da rebeldia, de querer fazer da nossa maneira, ou de uma tradição que descumpre com o mandamento. Ainda em Deuteronômio de Devarim, capítulo 12, verso 29. Quando Yahvé, teu Elohim, desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te, que não te enlaces seguindo-as. Então tome cuidado, se guarde, não vai imitá-las. Depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus ídolos, né, dos seus Elohim, dizendo: assim como serviam essas nações aos seus Elohim, do mesmo modo também farei eu. Então o Eterno está dizendo, não vá copiar aquelas nações que moravam ali. Porque é como se aquele costume, aquela maldição estava tão impregnada ali, você vai morar ali, mas você não vai imitar o que elas fizeram antes. Então aqueles espíritos territoriais, aqueles chedinhos, aqueles demônios, eles vão querer fazer com que as novas pessoas que estão morando ali continuem praticando o que era praticado antes. Botar na cabeça deles que eles poderiam fazer, né, o Pessa, o Shavuot, o Sukkot, a festa da Páscoa, de Pentecostes, de Tabernáculo, em qualquer lugar. E aí o Eterno chama a atenção para não ir no caminho das nações. Na influência daqueles demônios, daqueles ídolos, daqueles deuses, né, daqueles seres que eram adorados antes. Então nós temos que ter o cuidado de estarmos em uma cultura e acabar imitando as coisas erradas. Verso 31. Assim não farás a Yahvé teu Elohim, porque tudo o que é abominável a Elohim e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, a seus Elohim, a seus ídolos. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus ídolos, aos seus Elohim, aos seus deuses. Então não era para Israel seguir a rebeldia, a relatividade dessa nação, desses povos. Ah, não, a gente pode fazer em qualquer lugar. Então o Eterno chamou a atenção aqui no capítulo 12, porque no capítulo 16 ele ia chamar de novo.
que nós começamos a ler pelo capítulo 16. O verso 32 diz assim: tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Mas no início eu fiz leitura de várias coisas que dizem que é da festa de Pêssar e que tem pessoas que foram, né, encantadas com aquilo, caiu, né, na armadilha do engano e passou a observar coisas que foram acrescidas e coisas que eram para fazer foram diminuídas. E aí o Eterno aqui vai chamar a atenção. Ó, tudo que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então temos que ter muito cuidado quando a gente acrescenta ou diminui. As explicações serão as mais mirabolantes possíveis. As explicações serão as mais belas, enfeitadas, floridas, floreadas possíveis para enganar. Porém, nós não devemos seguir essas coisas pagãs. Nós devemos seguir o que o Eterno ordenou. Nem mais, nem menos. Nem acrescentar, nem diminuir. Tá claro? Bem, e aí vem a pergunta. E qual é o local específico que ele ia ali escolher para habitar o seu nome? Existem diversos textos, eu fiz algumas seleções para poder reforçar aqui o que vamos apresentar, até que já dissemos antes. Elohim não estabelece uma festividade apenas para alegrar o povo. Ele é detalhista quanto ao que consiste as festas. Ele estabelece e ele determina uma data específica. Então não é em qualquer data, que mudaram a data da festa de Pêssar, que é para ser do dia 14 para o dia 15 do mês de Aviv. Então, que nesse ano cai hoje, né, de quarta para quinta-feira, em abril. Mas cada ano o calendário é diferente, porque o calendário gregoriano é diferente do calendário das Escrituras. Então o Eterno estabelece uma data específica, ele estabelece um rito específico, como deve ser, e ele estabelece também um local específico. Então as três festas têm como princípio um ponto de contato específico no planeta Terra, uma conexão entre o tabernáculo original nos céus e o local determinado na Terra. Então há uma conexão. Não pode ser feito em outro lugar. E se é errado mudar os tempos, a data da festa, a época, os tempos, é também errado mudar a lei. E isso inclui a lei que determina o local, a lei do local determinado. Eu não posso mudar nem o tempo, nem a lei. Nem quando vai ser, nem onde vai ser. E nem como vai ser, que é o que está na lei. Mas o profeta Daniel apontou, né, que o maligno iria alterar os tempos e a lei. Em Daniel, capítulo 7, verso 25, fala o seguinte: e proferirá palavras contra o Elion, contra o Altíssimo, e destruirá os Kadeshei, né, os santos de Elion, Elionim, no caso, né, do Altíssimo, os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, esse ser aí maligno, a intenção dele era mudar os tempos e a lei. Não era só os tempos. Era também o como e o onde. Né? A lei.
E eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então aqui já ficava um alerta já de Daniel. Então nós não devemos seguir esse caminho aí, dessas mudanças dos tempos e da lei. Em 2 de Crônicas, capítulo 6, verso 6, diz o seguinte: porque escolhi a Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi, para que estivesse sobre o meu povo Israel. Então aqui no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, verso 6, fica desvendado o mistério de aonde é o local que ele escolheu para habitar o seu nome, que é em Jerusalém, em Jerusalém. Daí todo um conflito contra Jerusalém. Toda uma guerra, uma disputa por aquele lugar que o Senhor escolheu para ali habitar o seu nome. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 36, verso 36, então 1 de Reis 11, 36, diz assim: e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Então ali em Jerusalém é onde ele pôs o nome dele para habitar. No segundo livro de Reis, capítulo 21, verso 7, diz assim: também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito. Aqui é uma idolatria que fizeram, né? Profanaram o templo, né? Pegaram ali uma idolatria, colocaram no Beit, né? Na casa de Yahweh, no Beit de que Yahweh dissera a Davi a Salomão, seu filho: neste Beit, neste templo, e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então ali, no templo, ali em Jerusalém, onde o Senhor escolheu para pôr o seu nome para sempre, o povo foi e colocou ali uma escultura, uma imagem de escultura para profanar. Mas o objetivo desse texto aqui era mostrar que o local que o Senhor escolheu para habitar o seu nome para sempre, continua sendo hoje, é Jerusalém. Então Jerusalém é o lugar que ele escolheu, que ele marcou, que ele determinou, para ali serem feitas determinadas coisas, inclusive a festa de Pessa, a festa, né, o Hag Pessa, o Hag Shavuot e o Hag Sukkot, a festa de Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa de Tabernáculos. Qual é o local específico requerido? Em Terrilim, Salmos 132, verso 13 diz: porque Yahweh escolheu a Sion, Jerusalém fica em Sião. Escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Então há uma conexão. A conexão é esse ponto de contato. Eu vou ler alguns textos do livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 6. Vou ler o verso 5 e o 6, o 20 e o 34 ao 40. Verso 5 diz o seguinte: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel. Lembra que ele disse que ele ia escolher? Mas até aquele momento ele não tinha escolhido. Até um tempo ele não tinha escolhido. Não tinha revelado ainda onde era. Para edificar nela um beit, uma casa, em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Então, durante um tempo eterno, não tinha nem escolhido um líder para Israel e nem tinha escolhido lugar para habitar o nome. Lembram que o povo escolheu Saul,
Foi o povo que escolheu, não foi o Eterno. Então, até aquele momento, ele não tinha escolhido nem um líder para o povo, um rei, e nem tinha escolhido um local para habitar o nome. Mas chegou um momento. Porém, escolhia Jerusalém. Chegou o momento, ele escolheu então Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. E escolhia Davi, para que estivesse sobre o meu povo Israel. Então, aqui ficou bem revelado que o Eterno, chegou um momento que ele vai e escolhe ali o local. Verso 20. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar. É uma oração para que os olhos do Eterno estivessem abertos dia e noite para aquele lugar. Que lugar? O lugar que o Eterno escolheu para habitar o seu nome. E ali onde está o Beit, o templo. De que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Então aqui fala dessa conexão entre o lugar que o Eterno ia escolher aqui na terra e os olhos do Eterno lá no Shammai, nos céus. Teria essa conexão com esse lugar, o Eterno iria olhar, os teus olhos estejam de dia e noite abertos sobre este lugar. Então, uma conexão com este lugar. O lugar que ele poria o nome dele. Ainda em 2 de Crônicas 6, no verso 34, diz o seguinte: quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado dessa cidade que escolheste, e desse Beit que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração, e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Então, ele vai dizer, olha, vai chegar um momento que as pessoas não vão poder vir aqui orar nesse lugar, porque elas vão estar longe em guerra. Então, quando elas estiverem lá, elas virarem para este lado, o lado desta cidade, dirigir, né, a direção da pessoa virado para o lado da cidade de Jerusalém, o lado onde estaria o Beit HaMikdash, o templo que foi edificado ao nome do Eterno, e a pessoa fizesse a oração, desde os céus a oração seria ouvida. Então haveria uma conexão. Essas pessoas iriam olhar e orar em direção a Jerusalém, e em Jerusalém os olhos estavam colocados sobre aquele lugar, o Eterno estava conectado, e aquelas orações iriam ser ouvidas. Então ali fala de uma conexão, mesmo estando longe, em guerra. Se fosse dirigida a oração para aquele lugar, né, naquela direção, dirigida ao Eterno, mas naquela direção, ela iria encontrar conexão, né? E o Eterno iria ouvir. Verso 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, né? Shavua, da onde vem a palavra techuvá, né? Retornar, converter. E na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos, impiamente agimos, e se voltarem, né, se converterem, shavu, né, shavu quer dizer converterem, a ti de todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, quer dizer, lá no estrangeiro, pode ser uma terra vizinha, mas uma terra pode ser também distante, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste. Então, mesmo eles
nação bem distante, eles orassem verdadeiramente arrependidos. Mas não eram só estarem arrependidos, mas na direção da cidade de Jerusalém, que escolhestes, na direção do Beit, né, para este Beit, para esta casa que edificaste ao teu nome. Então, se eles entrassem nessa conexão, mas não adiantava estar nessa conexão sem estarem verdadeiramente arrependidos, eles tinham que estar verdadeiramente em Techuvá, realmente, mas dentro dessa conexão, orando em direção para a cidade de Jerusalém, para o Beit HaMikdash, na direção da cidade de Jerusalém, onde ali o Senhor tinha feito habitar o seu nome. Ele diz: ouve então, desde os céus, desde o Shemai, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa a teu povo que houver pecado contra ti. Então, por isso que Daniel fez isso. Daniel estava no cativeiro, resolve clamar ao Eterno em arrependimento pelo pecado da nação, e ele ora, ele confessa o pecado, ele ora arrependido, ele clama, mas ele orava na direção de Jerusalém. Então, ele fazia isso. Mesmo que o Beit HaMikdash tivesse já destruído. Mas ali era o lugar que o Eterno tinha escolhido para habitar o seu nome. Então, eu estou trazendo esse texto para mostrar a importância que aquele lugar tem, ainda que o Beit, o templo, o Beit HaMikdash, não está edificado lá agora. Mas ali o Eterno fez habitar o seu nome. E ali ainda é importante hoje. E precisamos entender essa importância e começar a orar nessa direção. Na direção do lugar que ele escolheu na terra para ali habitar o seu nome. Quando nós fizermos isso, haverá um grande mover. Verso 40. Agora, pois, ó meu Elohim, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Então, era a oração feita naquele lugar ou em qualquer lugar na terra direcionada para aquele lugar. Então, é como que no meio de comunicação, às vezes você tem um aparelho que ele se conecta para uma torre e aquela torre lança o sinal para um determinado lugar. Então, é como se fosse uma retransmissão. Eles estariam em um lugar, mas fora de Israel, mas eles fariam a sua oração voltado para aquele lugar. E daquele lugar o Eterno ouviria, subiria ao Shammai. Então parece algo estranho, mas é o que está escrito. Não sou eu que estou inventando. Em 2 de Crônicas 30, 21, diz assim: e os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém, celebraram o Hamatzot, a festa dos pães ázimos, 7 dias com grande alegria. E os levitas e os Kohanim louvaram em Yahweh, de dia em dia, com estrondosos instrumentos a Yahweh. Aonde que eles celebraram as festas dos pães ázimos? Em Jerusalém. Veja, os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém, em Jerusalém. Não foi os que se acharam em outras regiões. Eram os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém, celebraram no Hag Hamatzot, na festa dos pães ázimos. Um outro texto muito interessante é o texto de Esdras, capítulo 3, verso 1, 2 e 4. Diz o seguinte: chegando, pois, o 7º mês, que a gente sabe que é aquele mês onde acontece, né, a festa de tabernáculos, a festa de Sucote. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, então eles estavam nas cidades, em vários lugares ali, já morando.
ajuntou-se o povo como um só homem, aonde? Em Jerusalém. Não foram nas cidades. Eles já estavam morando nas cidades, mas se ajuntaram em Jerusalém. E levantou-se Yeshua ben Yotzadak, Yeshua filho de Josadac, e seus irmãos, os Kohanim, os sacerdotes, e Zorobabel, ben Shalatiel, filho de Shalatiel, e os seus irmãos. E edificaram o altar de Elohim de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos. Onde era esse altar? Em Jerusalém, no Beit HaMikdash. Como está escrito na lei de Moshe, na lei de Moisés, o homem de Elohim. Então, para cumprir a festa de Sucote, de tabernáculos, eles foram para Jerusalém. Ali eles edificaram o altar e eles celebraram a festa conforme a Torá de Moshe. Não conforme a tradição do homem, as doutrinas dos homens, os acréscimos, nem as diminuições. Verso 4. E celebraram o Hag HaSukkot, a festa dos tabernáculos, como está escrito. Não na invencionice do povo, nos usos e costumes, no modismo, mas como está escrito. Ofereceram holocausto cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. Então, veja, não tem festa de tabernáculos fora de Jerusalém. Se a gente não pode estar lá e a gente quiser lembrar ao Eterno, clamar ao Eterno, se lamentar, chorar porque não está lá, a gente pode fazer algo, mas nunca dizer que estamos cumprindo a festa de tabernáculos. Porque não tem como cumprir fora. Tanto é que lemos em Zacarias, que se as nações não subirem para fazer lá em Jerusalém, elas vão sofrer com as pragas. Elas vão sofrer ali com as enfermidades, né? Ela vai sofrer ali as consequências. Então eles celebraram o Hag HaSukkot como está escrito. Vocês já ouviram falar alguma vez em espíritos territoriais, né? Espíritos que se apegam a um determinado lugar, né? Shedim, demônios, seres espirituais que se apegam a determinado lugar, que eles criam uma conexão com o lugar. Em Marcos, capítulo 5, verso 9 e 10, vai contar aquela história do Gadareno, lembra? E ali diz o seguinte: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe, que aqueles Shedim, aqueles demônios que estavam dentro daquele homem, rogaram ao Mashiach, que os não enviassem para fora daquela província. Ou seja, eles não que eles iriam ser retirados daquele corpo, mas eles não queriam que fossem mandados embora daquela província, porque eles já estavam conectados, adaptados, ligados àquele lugar. Ele podia até trocar de pessoa, sair daquele gadareno, mas eles não queriam ir para um outro lugar. E aí eles foram parar nos porcos, para continuar naquele lugar. Então esses espíritos, eles tinham uma ligação territorial. Então existem territórios que são que são ocupados por determinadas entidades. Eles têm uma ligação com aquele lugar. Eles não querem sair dali. Da onde é que eles copiam isso? A quem que eles estão querendo imitar? Roubar. Eles estão querendo imitar o Eterno. O Eterno, ele tem a sua conexão com Jerusalém. Ele pegou o nome dele e fez com que habitasse ali.
Ele poderia escolher qualquer lugar, mas ele escolheu colocar o nome ali. E Hassatan sabe. Da mesma forma, Hassatan sabe a importância de Jerusalém, daquele território, daquele lugar. E por isso que cria tantos conflitos com relação àquele lugar. Para que os judeus não construam o Beit HaMikdash, o templo. E ele colocou Satanás nas igrejas também essa ideia de que os judeus não podem construir o templo, porque se construir o templo é o anticristo. Então há toda uma conspiração maligna para que o povo de Israel não edifique o Beit HaMikdash no lugar que o Eterno escolheu para ali habitar o seu nome. E nós não podemos nos omitir. Nós temos que orar para que o Eterno faça com que seja restaurado ali o Beit HaMikdash, reconstruído o Beit HaMikdash no local que ele escolheu para ali habitar o seu nome. Satã sabe a importância. Agora, em nós, sabemos? Uma outra coisa para deixar bem claro sobre essa importância do lugar está na Torá sobre o segundo Pêssar, a segunda chance para Pêssar. Está em Bemidbar, em Números 9, do 10 ao 14. Nós vamos ler agora Números, Bemidbar 9, a partir do verso 10. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo, por tocar corpo morto, ou achar-se jornada longe de vós, quer dizer, está no estrangeiro, está longe, ou está bem fora de Jerusalém, muito distante, né, em jornada, contudo ainda celebrarás o Pêssar, a Páscoa, a Yahweh. Agora quando? Já que ele não vai estar em Jerusalém no dia certo. Então ele faria no outro mês. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão. Com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã. E dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto de Pêssar o celebrarão. Então veja, o fato de ser no segundo mês não dava o direito de mudar o rito, o local, a lei. Tinha que seguir todo o estatuto, tudo que estava previsto para o Pêssar no primeiro mês. Aqueles que não puderam participar por motivos sérios, poderia participar dessa segunda chance no segundo mês. Mas segundo todo o estatuto. Então por que as pessoas querem inventar um outro estatuto? Só tem um estatuto, tanto para o primeiro como para o segundo. O verso 13. Porém, quando o homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de celebrar o Pêssar, essa alma do seu povo será extirpada, eliminada, porquanto não ofereceu a oferta, o sacrifício, porque o Pêssar era um sacrifício, de Yahweh ao seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. Veja, se ele tivesse em viagem, ele não podia fazer o Pêssar lá. Então, se ele estivesse em Paris, se ele estivesse no Brasil, se ele estivesse em Roma, se ele estivesse no Egito, ele não ia poder fazer o Pêssar lá. Ele teria que fazer o Pêssar em Israel. Ele só podia fazer o Pêssar no Egito naquele primeiro Pêssar, quando todo mundo de Israel estava no Egito. Mas, depois disso, eles vão fazendo ao longo do caminho, até chegar na Terra Prometida, quando o Eterno escolhe o lugar para habitar o nome dele, aí agora só pode ser ali. Foi o que a gente leu. Não poderia mais fazer como antes. Tinha que fazer agora no local que o Eterno estabeleceu. Então, se ele estivesse agora viajando no Japão, no Brasil, ele não poderia oferecer, ele não poderia comemorar o Pêssar. Então, ele esperaria o segundo mês, torcendo para que ele estivesse lá de volta. Se ele estivesse lá de volta,
aí ele iria fazer o Pessa seguindo todo o estatuto. Agora, se ele tivesse lá, tudo bem, tudo tranquilo, e não desse a mínima, não fizesse o Pessa como devia, o Eterno iria remover ele do povo do Eterno. Verso 14. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar o Pessa a Yahweh, segundo o estatuto do Pessa, né, da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrarás, assim o celebrarás. O mesmo estatuto haverá para vós e assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. Então veja bem, em momento algum está dizendo que o estrangeiro iria fazer o Pessa no estrangeiro. Está dizendo o estrangeiro que peregrinar entre vós, que estivesse lá. Também iria fazer o Pessa, mas não ia fazer de uma outra moda. Não ia inventar outra coisa diferente. Ia fazer segundo o mesmo estatuto, porque só há um estatuto, só há uma Torá, uma lei. É o mesmo estatuto, haverá para vós e para o estrangeiro. Era o mesmo estatuto. Então o estrangeiro não podia inventar moda. Então o texto está bem claro. Vamos para uma outra passagem muito importante, segundo de Crônicas, capítulo 30. Você pode ler o capítulo todo, mas eu selecionei alguns versos, de 1 a 5, de 7 a 8, de 10 a 13, o verso 15 e o 20 e o 21. Devido ao tempo, eu não posso ler tudo, então escolhi esses versos. Então, em segundo de Crônicas, vai falar sobre essa segunda Pessa, essa segunda chance. Eles não puderam fazer o Pessa no primeiro mês, então vão fazer o Pessa no segundo mês. Mas como é que eles vão fazer esse segundo Pessa? Então tem um exemplo nas Escrituras para a gente ver. Capítulo 30, verso 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel. Ezequias aqui era o rei, né? E Ezequiarro era o rei. Então ele enviou mensageiros para todo Israel e Judá. Lembra do reino dividido? Então tinha o reino de Israel e o reino de Judá. Ele mandou mensageiro para todo o reino, tanto de Israel como de Judá. O reino do norte e o reino do sul. E escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem ao Beit de Yahweh, em Jerusalém, em Jerusalém. Veja, não era em qualquer lugar. Eles tinham que sair das suas cidades, das suas regiões, até quem morava no outro reino, porque o reino de Israel estava dividido, deveria sair de lá, do reino do norte, para vir para o reino do sul, para o reino de Judá, sair do reino de Israel para o reino de Judá, porque o reino tinha sido dividido entre reino de Israel e reino de Judá. Mas Jerusalém ficava e fica, né, na Judéia, em Judá. Então o pessoal deveria vir para Jerusalém. Então ele mandou carta para que Efraim e Manassés, para que as pessoas do reino, né, viessem ao Beit de Yahweh, ao templo em Jerusalém, para celebrarem o Pessa a Yahweh Elohim de Israel. Então, o Pessa tem que ser lá. Não sendo lá, não está celebrando o Pessa. Pode estar fazendo um memorial, uma lembrança. Sentindo até a falta de não estar lá, podendo estar lá. Então aí o rei manda esse convite para o povo ir. Verso 2. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a carral, a congregação, em Jerusalém, para celebrar o Pessa no segundo mês. Porque no primeiro mês não puderam, teve um problema, está narrado no capítulo anterior, eles tinham que purificar o lugar, os sacerdotes e tal. Então não puderam fazer no primeiro mês, né, que estava tudo profanado. Eles estavam ali purificando os altares, restaurando. E aí, quando eles conseguiram restaurar, já tinha passado o período de Pessa. Então não puderam fazer no primeiro
mês. Então, o rei então convoca, né, ali os príncipes e a Carral, e eles chegam num consenso que deveriam então celebrar no segundo mês o Pêssar. Mas não era nas cidades deles, era em Jerusalém. Verso 3. Porquanto não puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado os Kohanim, os sacerdotes, em número suficiente, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Então, por que não pôde fazer o Pêssar no primeiro mês? Porque o povo não tinha se ajuntado em Jerusalém. Porque o Pêssar tem que ser aonde? Em Jerusalém. E não tinha Kohanim santificados em número suficiente para poder fazer os sacrifícios dos cordeiros. Então está toda uma história escrita lá no capítulo 29. Aí nós estamos lendo o 30. Mas ficou claro que é em Jerusalém. E isso pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, em fazer no segundo mês, já que não puderam fazer no primeiro mês, devido aos problemas. Verso 5. E ordenaram que se fizesse passar pregão, quer dizer, convocação, anúncio, por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viessem a celebrar o Pêssar, a Páscoa, a Yahweh Elohim de Israel, em Jerusalém. Eu não sei de onde as pessoas tiraram uma outra coisa. Quer dizer, até sei de onde veio. Da Babilônia. Né? Veio da confusão, veio de Satanás, de Rassatã, do engano. Porque está tão claro no texto. Aí as pessoas dizem que lê Torá, diz que lê Taná, as escrituras, que saiu de Babilônia, e muitas vezes está cheio de Babilônia. Então vamos lá. Para que viesse celebrar o Pêssar, está escrito a Páscoa, mas vocês entendem o que é o Pêssar, a Yahweh Elohim de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham se lembrado como estava escrito. Então muitas pessoas não tinham celebrado como estava escrito, tinha celebrado de outra maneira, estava errado. Agora tinha que fazer da maneira certa. E não sejais como nossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra Yahweh Elohim, de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Então aqui o rei chama a atenção para que o povo viesse celebrar o Pêssar em Jerusalém, para não sofrer as consequências. Para o Eterno, né, não pesar a mão, né, a desolação que o Eterno trouxe no passado, para que eles não sofressem. E eles ainda estavam presenciando a desolação. A desolação ainda estava ali do que os pais fizeram. Verso 8. Não endureçais agora a vossa cerviz. Então, tem gente que é cabeça dura, tem um coração endurecido, uma cerviz endurecida, não quer fazer da maneira certa. Quer fazer de qualquer jeito. Quer fazer a sua maneira. Ou não fazer da maneira certa. Mas aqui diz, não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão a Yahweh e vinde ao seu Mikdash, ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi a Yahweh vosso Elohim, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Então ali estava consequências ruins. Precisava o povo se livrar daquele jugo. Aí o verso 10 diz o seguinte: e os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés até Zabulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Eles não quiseram ir fazer o Pêssar lá em Jerusalém. Deu risada. Ou seja, eles faziam ali mesmo onde eles estavam. Eles não queriam ir para lá. Até porque o reino está dividido. Aí é que eles não queriam mesmo ir. Para sair do reino do norte para o reino do sul.
Então, riram, se zombaram deles. Então, é óbvio que vai ter pessoas que a gente vai falar hoje e vai fazer a mesma coisa, né? Vão rir, vão zombar. Achar quem somos nós para estarmos com a razão, né? Verso 11. Todavia, alguns de Azé, alguns de Manassés, ó, tem os remanescentes, estão entendendo? Todavia, alguns de Azé, de Manassés, de Zebulon, se humilharam. Reconheceram que estavam errados, se humilharam, né? E vieram aonde? A Jerusalém, a Jerusalém. Agora eles procuraram se fazer da maneira certa. E a mão de Elohim estava com Yehudá, com Judá, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra de Yahweh, e não conforme o Haggadah de Pessa, não conforme Sidou, não conforme tradição de homens, não conforme decretos rabínicos, Tanokh, mas com relação à palavra de Yahweh. Verso 13. E ajuntou-se em Jerusalém, para fazer conforme a Torá, né? Se ajuntou em Jerusalém muito povo para celebrar o Hag HaMatzot, a festa dos pães ázimos, porque era um outro nome dado à festa do Pessa, já que o Pessa está dentro da festa dos Matzot. No segundo mês, uma carral muito grande, uma congregação muito grande. Então fizeram no segundo mês. Então, Alessandro, existe também a segunda chance, o segundo Pessa. Sim, mas você leu o que é segunda chance, segundo Pessa? Não é aqui no Brasil. Não é em Zebulon, não é em Manassés, não é em Efraim, não é em qualquer lugar de Israel. É em Jerusalém. Então vamos ser sinceros com o povo e com nós mesmos e reconhecer que, como hoje nós não estamos em Jerusalém, nós não vamos celebrar o Pessa. Nós vamos fazer um memorial, vamos fazer uma reflexão, vamos fazer um jantar, poderemos ter até algum elemento, poderemos ter o matzá com a erva amarga, poderemos até ter um carneiro, um cordeiro, uma carne assada, mas não é o cordeiro de Pessa, não é o sacrifício de Pessa. Porém, nós temos Yahushua HaMashiach, o nosso sacrifício de Pessah, né? O cordeiro de Pessah, o nosso cordeiro pascal, o nosso cordeiro de Pessah. Então, com ele, nós nos conectamos ao Eterno e nós podemos fazer um memorial, um Seudar Mashiach, né? Uma ceia, e ali memorial, em memória do Mashiach, que entregou a sua vida por nós ali no Pessah. Ainda lendo o 2 de Crônicas 30, verso 15, diz assim: então sacrificaram o Pessah. Lembra que eu falei que o Pessah envolve lá o sacrifício. Então sacrificaram o Pessah no dia 14º do segundo mês. E os Kohanim, os sacerdotes, né, os levitas, se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos ao Beit, né, a casa de Yahweh. E ouviu Yahweh a Ezequias, a Ezequiar. Então, Yahweh ouviu a Ezequiar, a Ezequias, e sarou o povo. Então, aquele povo foi curado, aquele povo foi poupado. Então, em vez de ele padecer com a praga, em vez de ele padecer com a enfermidade por ter desobedecido, o Eterno trouxe cura. Então o Eterno traga, né, cura
para seu povo a partir daqueles que vão poder estar em Jerusalém no dia hoje de Pêssar, apesar de não poderem fazer o sacrifício de Pêssar por estarem sem o Beit Hamikdash, mas que o Eterno traga sobre nós cura, ainda mais nesse período que está assolando as nações, uma pandemia, que o Eterno, a partir, de Jerusalém, libere a cura sobre o povo. Verso 21. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, em Jerusalém, celebraram o Hag HaMatzot, a festa de pães ázimos, 7 dias, com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram a Yahweh de dia em dia, com estrondosos instrumentos a Yahweh. Então, foi importante nós falarmos sobre esse assunto da conexão com Jerusalém, da importância de Jerusalém, da importância do Beit Hamikdash, da importância do Beit Hamikdash ser restaurado. Já se vão quase que 2000 anos que o Beit Hamikdash foi destruído pelo Império Romano, e nós precisamos que o Beit Hamikdash seja restaurado. Precisamos estar orando e aproveitar o dia de hoje, de Pêssar, para estarmos orando também sobre isso. Só de curiosidade, para encerrarmos essa primeira parte, em um outro momento teremos um segundo vídeo, mas esse é a primeira parte. Algumas pessoas andaram querendo trazer modismo de que o nome de Jerusalém não é Yerushalayim, é Yahushalayim. Yahushalayim. Botando Yahu na frente. Para ali botar o nome de Yahweh. Porque como a gente leu naquelas passagens que o Eterno faria ali habitar o seu nome. Então essas pessoas viajou na maionese e imaginou que fazer habitar o nome era colocar o nome da cidade e o nome de Yahweh. Não é isso. O nome é Yerushalayim, que é Yeru, Ir, que é cidade. A palavra Ir é cidade. Então, se você observar aí, Ir é cidade. E Shalom é paz. Então, juntou a palavra Ir de cidade com Shalom, que é paz, e fez o nome Yerushalayim. Então o nome é Yerushalayim, porque é a cidade da paz. Então o nome aqui, Ir, não é do nome do Eterno, é a palavra cidade. Ir vem da palavra cidade. Yerushalayim, a cidade da paz. O nome do Eterno habita ali, mas não precisa estar no nome da cidade. Então, o nome dele habita ali, em Yerushalayim. Então aí, a próxima parte do estudo, vocês aguardem o segundo vídeo, que terá aí a segunda parte. Shalom, espero que vocês tenham gostado. O texto está aí nos slides na apresentação, para vocês reverem com calma, darem pausa, fazerem suas anotações. E aí, qualquer coisa, vocês enviam então as dúvidas. Shalom.